Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Andar na Verdade como um Novo Homem. O título da segunda-feira, Jesus, a fonte de todas as bênçãos espirituais. O versículo Efésios 1:3, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois diariamente o Senhor tem fluído a tua graça, a tua misericórdia, as tuas bênçãos espirituais, suas bênçãos celestiais para a nossa vida. Abre os nossos olhos, Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para enxergar o que o Senhor está fazendo, para enxergar essas bênçãos. Nós não queremos, Senhor, ficar presos na vaidade dos nossos pensamentos, andando, sendo enganados pelo inimigo, sendo enganados pelo nosso velho homem. Nós queremos olhar para o Senhor e enxergar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, enxergar todas as bênçãos com as quais o Senhor tem nos abençoado. E não só isso, nós também queremos, Senhor, transmitir isso que o Senhor tem nos dado para outras pessoas, fluir essa graça para as outras pessoas como rios de água viva. Não queremos permanecer com isso dentro de nós, apenas na nossa vida. Por isso, Senhor, dá-nos cada vez mais intrepidez, espírito para, no abrir da nossa boca, a palavra que seja falada seja a Tua palavra. É a Tua palavra que convence, que toca o coração das pessoas. Por isso, Senhor, cada vez que nós abrimos a boca para pregar o Evangelho, para orar com as pessoas, que as pessoas vejam o Senhor, que as pessoas ouçam o Senhor, vejam a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua graça. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, Jesus, a fonte de todas as bênçãos espirituais. Nós já vimos, irmãos, enquanto estudamos o livro de Efésios, que Paulo, principalmente no capítulo 3, ele se apresenta como um dispenseiro da graça de Deus, um dispenseiro das riquezas insondáveis de Cristo. Isso por quê? Porque Paulo recebeu essa missão do próprio Senhor Jesus, no qual ele desfrutou, ele recebeu muita revelação, e essa revelação, esse desfrute, o apóstolo Paulo, então, dispensou para as igrejas. E é interessante, irmãos, como isso é feito. Em Zacarias 4, nós temos uma figura, nós já falamos sobre essa figura, e essa figura, ela representa, irmãos, a maneira como Deus alimenta, edifica a sua igreja. Então, por que tem essa figura hoje? Porque partindo de Jesus, que é a fonte de todas as coisas, não é? É aquela figura de Deuteronômio, o Pai como manancial profundo, mas inacessível ao homem, o Senhor Jesus como a fonte que trouxe toda a riqueza do Pai para o homem, né, para a superfície, mas ainda o Senhor Jesus em carne era limitado, por quê? Porque em carne não podia estar em todos os lugares. Assim como a fonte que traz o manancial, ela está num lugar só. Agora, o Senhor Jesus, após sua morte e ressurreição, como o Espírito que dá vida, ele é como os ribeiros que levam a água do manancial para todos os lugares. Então, essa riqueza que há no Pai, no Filho, no Espírito, nessa figura de Zacarias 4, ela é representada pelas oliveiras. É dessas oliveiras que sai o azeite, irmãos, que vai suprir ali no final da figura o candelabro. Agora, é interessante como essa figura é nos apresentada. Então, se você vê a figura de Zacarias 4, você vai ver que ali há duas oliveiras, e aí dessas duas oliveiras sai um raminho. Esse raminho, são dois raminhos, né, eles vertem o azeite dourado. Esse azeite dourado, então, ele é vertido para o que a Bíblia chama de 2 bicos de ouro.
Esses bicos de ouro, eles vertem então esse azeite dourado para uma grande vasilha. E aí dessa vasilha saem 7 tubos, um para cada lâmpada. São 7 lâmpadas do candelabro. Então saem 7 tubos da vasilha, um para cada lâmpada do candelabro. E o que significa tudo isso? Então eu vou ler aqui na página 57, a partir do segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Diz o seguinte, veja só. A graça, no capítulo anterior, no parágrafo anterior, falando sobre o Senhor Jesus, que trouxe a graça para a humanidade. Inclusive cita João 1,17, que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a fonte de tudo, irmãos, é sempre o Senhor Jesus. É Ele que dispensa a graça. Nós somos dispenseiros da graça porque nós recebemos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele, talvez o maior apóstolo que já existiu, talvez até o maior homem de Deus, principalmente no Novo Testamento, ele deixa várias vezes claro: eu sou o que sou pela graça que eu recebi. E eu trabalho pela graça. Então tudo vem pelo Senhor Jesus, pela graça do Senhor Jesus. Aí você vai ter uma ideia melhor de como funciona essa figura. Porque partindo dessas 2 oliveiras, e o número 2, irmãos, por que 2 oliveiras? Por que o número 2? Porque o número 2 é o número do testemunho. A igreja, irmãos, ela é o testemunho de Jesus. Ela é a realidade do tabernáculo do Antigo Testamento, que continha no seu interior a arca do testemunho. Então, baseado nisso, veja o que acontece após a morte e ressurreição do Senhor. O Senhor se torna o Espírito que dá vida, o outro Consolador, ele retorna como o outro Consolador, mas a maneira como o Senhor faz as coisas, irmãos, isso tem que ficar claro para nós. O Senhor, ele comissiona aqueles apóstolos, todos aqueles que estavam com ele no seu ministério terreno, para que eles então comecem a levar o testemunho, seu testemunho, a outras pessoas, ou até os confins da terra. E esse testemunho é o que gera a igreja. Por isso a igreja é o testemunho de Jesus, é o resultado da obra de Jesus. Mas para a igreja ser gerada, precisa que homens preguem o evangelho, levem essa palavra até outras pessoas. Então esses homens, no começo, os apóstolos, principalmente Pedro, eles são esses 2 bicos de ouro. Por quê? Porque eles receberam do próprio Senhor e agora eles estão dispensando isso que eles receberam para outras pessoas. Eu vou ler, mas eu acho bem interessante eu ler na página 57, o terceiro parágrafo, que vai ficar mais claro essa figura. Veja só, a graça passou a fluir pelos apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou com os 11 discípulos, abriu a boca e a graça fluiu por meio dele. Lembrando, irmãos, estou fazendo um parênteses agora, a fonte é o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus escolheu os 12 apóstolos e depois Paulo, e assim, irmãos, sucessivamente, até chegar a nós, para que nós sejamos esses dispenseiros ou dispensadores da graça. Então vamos continuar. Depois o Senhor começou a usar o apóstolo Paulo, que se tornou o dispensador da graça de Deus. No capítulo 4 do livro de Zacarias, versículos de 1 a 6, vemos uma figura maravilhosa. Um vaso que recebe o azeite dourado advindo de 2 bicos de ouro, que por sua vez recebem o azeite de 2 oliveiras. Esse vaso, localizado logo acima do candelabro, representa aqueles que recebem com reverência a palavra de Deus que vem de seus profetas, os 2 bicos de ouro. Eles amam a palavra, ruminam-na e com simplicidade a transmitem por intermédio dos 7 tubos para alimentar cada uma das 7 lâmpadas de ouro que são a igreja. A igreja então, por meio desses homens que a suprem, ganha vida e é revitalizada. Vemos que a igreja hoje está alegre e ativa, porque possui esse grupo de dispensadores da graça de Deus. Dessa forma, o corpo de Cristo brilha 7 vezes intensificado, iluminando as pessoas nesta era. Então, você entende o que significa? Essa é a maneira, irmãos, como Deus trabalha.
Talvez você pense que Deus deveria trabalhar de outra forma, mas é a maneira como Deus resolveu trabalhar. Quando você vai para Efésios 4, e aí começa a falar dos homens dons, você vê o quê? Ele mesmo concedeu. Quem é ele mesmo? É o cabeça, é Cristo. Eu não posso dizer, irmãos, que Deus vai trabalhar de outra forma se o próprio cabeça olhou e falou, viu a situação do corpo e falou, é assim que ele vai ser edificado. Então veja, essa palavra, essa graça sai do próprio Senhor. É por isso que no final, o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, ele falou para os apóstolos o seguinte, né? Mateus 28, versículos 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, olha, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, veja só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é isso, irmãos? Esse fazer discípulos não é que você vai fazer discípulo para você. O fazer discípulos é fazer discípulos para o Senhor, é ensinar a guardar o que o Senhor ensinou a eles a guardarem. Então esses apóstolos, depois Paulo, João e assim sucessivamente, recebendo essa graça do Senhor, como esses bicos de ouro, foram transmitindo esse azeite para esses, entre aspas, discípulos, que são essa vasilha. E por que não vai direto para a igreja, irmãos? Porque se você reparar bem, sempre vai ter na igreja aqueles que vão receber essa palavra e vão transmitir de modo fiel, ajudando os outros irmãos a entenderem, a receberem também essa palavra. Porque na igreja, irmãos, tem diversos tipos de pessoa, tem irmãos que estão chegando, se convertendo, que não vão entender corretamente a palavra, não vão conseguir, por exemplo, abrir a Bíblia e começar a ler e entender a economia de Deus. Tem alguns que já são mais crescidos, outros menos crescidos, por isso precisa de homens dons para ajudar a que todos possam receber essa palavra, esse azeite, essa graça, e com essa graça, irmãos, com esse azeite, com esse espírito, desempenhar a sua função, o seu ministério. Então, eu costumo citar esse trecho de 2 Timóteo 2, porque aí fica um pouco mais claro como Paulo, que era um desses bicos de ouro, fica assim bem claro essa figura de Zacarias 4. Aqui em 2 Timóteo, Paulo ele já estava se despedindo. E ele fala para Timóteo, versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, a graça está onde? Está nas duas oliveiras. É em Cristo. A graça não vem, irmão, de um homem. A fonte é Cristo. Aí olha o que ele fala. Versículo 2. E o que de minha parte ouviste, ou seja, a graça também foi transmitida para Paulo. Ele era esse bico de ouro. Então ele fala, o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso é a vasilha. Então Timóteo estava recebendo do bico de ouro, que era a própria graça que vinha do Senhor Jesus. E aí Paulo falou, olha, só que você precisa transmitir isso também a homens fiéis, idôneos. Para quê? Para que eles instruam a outros. Esses outros é o quê? Quando sai da vasilha, sai 7 tubos para cada lâmpada do candelabro. Então, quer dizer, esses homens fiéis, idôneos, eles vão instruir, eles vão ensinar os outros irmãos, pessoas que vão se converter. Você lembra, semana passada, nós estávamos vendo no capítulo 4 de Efésios, o versículo 21 fala, se é que de fato o tendes ouvido, quer dizer, Cristo, e nele fostes instruídos. Quer dizer, nós todos precisamos ouvir o Senhor, receber a graça do Senhor. Mas nós todos também, irmãos,
fomos instruídos nele. Tiveram pessoas que nos ajudaram a entender o plano de Deus, como Deus faz as coisas. Então você percebe? Talvez antes você estava ali apenas como aqueles outros, você estava recebendo. Talvez agora você já cresceu mais, você já é uma pessoa fiel, idônea, você é como uma vasilha. Timóteo, ele era como uma vasilha. Quando Paulo ele partiu para o Senhor, ficou muito claro que Paulo estava deixando Timóteo, eu não digo no lugar dele, mas com uma responsabilidade de cuidar daquelas igrejas, de transmitir aquilo que ele havia recebido de Paulo, porque Paulo já não ia estar mais. Então a palavra de Paulo, que era a palavra de Deus, irmãos, tinha que continuar sendo transmitida, e graças a Deus, veja como são as coisas, ela continua sendo transmitida. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela se tornou escrita. Paulo escreveu as cartas e hoje por isso elas chegam para nós. Então veja, irmãos, é assim que a igreja é edificada, é o suprimento, irmãos, que a igreja recebe. É aquela figura de Efésios 4 também, em que os homens dons, eles auxiliam os santos para desempenhar o seu serviço, o seu ministério, porque todos nós podemos e devemos servir ao Senhor. Eu vou terminar lendo aqui na página 58, o último parágrafo, na verdade é o único parágrafo. Veja só, João, aqui o apóstolo João, foi o bico de ouro transmissor aos servos que amam e ruminam a palavra de Deus. Apocalipse 1:1 mostra isso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Querido leitor, perceba que tudo começa pela palavra, que dispensa graça como um rio. O rio da graça flui por intermédio de um canal, chegando a muitos outros canais, que por sua vez alcançam todos os membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo não podemos reter a graça somente para nós, mas ser um canal vivo, permitindo que ela flua de nós. E quanto mais isso acontecer, mais cresceremos e amadureceremos em vida. A edificação do corpo de Cristo é feita pelo funcionamento de todos os membros. No capítulo 4 de Efésios, vemos que quando todos os membros funcionam, a igreja é edificada. E em amor, cresce naquele que é a cabeça, Cristo. Louvado seja o Senhor. Então veja, irmãos, Deus sabe o que Ele está fazendo. Creia no que Deus está fazendo. Creia que Deus está nos conduzindo através desse rio da graça ao reino. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto. Ali na parte de vídeos você vai achar as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.